almoço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso primeiro vídeo do dia. Como sempre, recheadaço de informações. Antes de começar a trazer as notícias, peço pra você deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for a tua primeira vez aí no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações. Além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram. O vídeo tá muito importante. Podemos aí sofrer punições pela briga do jogo contra o Criciúma dentro de São Januário e nos arredores. O companheiro Wellington Campos trouxe uma informação muito relevante, eu vou dividir com vocês. E também, o Nenê com o seu gol marcado está muito próximo de atingir uma marca extraordinária e entrar na lista dos 30 maiores artilheiros da história do Vasco e quer renovar o seu contrato. A gente vai falar muito dessas duas situações aqui. Mas antes também, te lembrar, ó, tá chegando o jogo do Vasco quinta-feira, e você que gosta de fazer apostas esportivas, ó, Bet7k, parceira do canal Futebolaço, primeiro depósito, eles dobram o valor, você pode ganhar bônus até de R$ 1.200 no seu primeiro depósito, indicando um amigo, você ganha R$ 20 para poder apostar, e agora também, você tem o cash out, você pode encerrar as apostas antes dos jogos acabarem. Tiver perdendo, você perde menos. Tiver ganhando, mas está sentindo que o resultado não vai confirmar, você encerra antes e já garante o placar. Já garante a graninha. Bet7k, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, a situação é a seguinte. Trouxe para vocês a informação ontem aqui no canal, o posicionamento oficial da Força Jovem, mas segundo apurou o companheiro Wellington Campos da Super Rádio Tupi, o procurador do STJD já recebeu os vídeos da briga, tanto dentro de São Januário no final do primeiro tempo, como também nos arredores, ali na barreira, do lado de fora de São Januário, e eles vão analisar nesta segunda-feira o teor dos vídeos. Caso eles achem que vale punição para as organizadas, será implementado, e caso eles achem que o Vasco deva ser punido também com a perda de público no estádio, né, ter que jogar com o portão fechado, isso também pode acontecer. Não estou dizendo que vai acontecer, mas segundo apurou o companheiro Wellington Campos, já chegou na mão do procurador, Ronaldo, me fugiu o sobrenome dele agora, e ele vai analisar nessa segunda-feira as imagens. Então, ó, barbinha de molho aí, porque o Vasco pode acabar perdendo aí a possibilidade de levar torcida no seu último jogo no estádio, ou até mesmo as organizadas que brigaram sendo punidas, beleza? Vamos virar a chavinha, uma informação agora muito relevante, cara. O Nenê com gol marcado no sábado contra a equipe do Criciúma, ele chegou ao seu gol de número 59 com a camisa do Vasco em 189 jogos. Ele também tem 48 assistências. Ao todo, ele tem 107 participações em gols em 189 jogos. Dá uma média de 0,56 participações em gols por jogo. Dá uma média de a cada 2 jogos aí. Ele ou ele faz um gol ou ele dá uma assistência. Até um pouquinho superior a isso, porque é 0,56. E o companheiro André Garoni foi além. O Nenê encontra-se a 2 gols de superar o Bebeto, que é o 30º maior artilheiro da história do Vasco, com 60 gols. Com um gol o Nenê iguala, com 2 ele supera. Então o Nenê marcando 2 gols com a camisa do Vasco, ele já entra na lista dos 30 maiores artilheiros da história do Vasco da Gama. Vamos caminhar agora para a reta final falando de Nenê, porque tem alguns assuntos muito importantes. Ele deu uma entrevista ao término da partida ali na beira do gramado, e ele abriu o coração dele, se emocionou, falou de planos para o futuro. Eu gostaria de dividir com vocês. É uma mistura de sentimentos. Primeiro, o alívio por estar no caminho certo. E depois, um sentimento de muita alegria. Porque quando eu voltei no ano passado, disse que precisava ajudar o clube a subir para a Série A. E não conseguimos. Foram poucos jogos, mas eu queria ter conseguido. Então hoje, para mim, está tendo uma representação muito grande na minha carreira. Eu já estou terminando. Tive emoções muito fortes no Vasco. Aprendi a amar esse clube. O respeito que tenho por este clube é muito forte. Me sinto feliz e orgulhoso de participar. E se Deus quiser, concretizar essa missão de levar o Vasco à Série A. O Nenê tem uma cena muito marcante no ano passado, que logo assim que acaba o jogo que decreta que o Vasco não vai subir,
ele dá uma entrevista chorando aos prantos, salvo engano, em São Januário até o jogo, e ele fala, poxa, eu vim aqui, eu tentei, eu sinto que falhei porque eu tentei também em 2015 e não consegui, mas eu vou ficar aqui até colocar o Vasco de volta na primeira divisão. E aos seus 41 anos de idade, ele não saiu do Vasco, ficou e tá aí ajudando a colocar o Vasco na primeira divisão. Tem muito meu respeito, é um cara que eu convivo com ele no CT, me segue no Instagram, nas minhas duas contas, na pessoal e também na do canal, a gente troca ideia no direct, é um cara assim, educado. Recentemente teve um dia, no dia que eu entrevistei o Dela Cruz no Futebolaço Podcast, a gente já tava para marcar uma entrevista e a assessora dele pediu para dar uma segurada, que a fase não tava boa, pediu para marcar mais pro final do ano. E aí eu tava passando, minha esposa até foi comigo nesse dia, e ele me deu um salve assim, me chamou, eu fui lá falar com ele. Aí ele, pô, e a parada lá, vamos marcar. Eu falei, não, né, vamos sim, pô, só não tem clima agora, né, pô, a gente quer fazer uma coisa mais descontraída, né, vai estar numa situação delicada aí, e a tua assessora pediu pra dar uma segurada, mas não, vamos sim, foi lá, tirou uma foto com a minha esposa. Então, um cara de uma simplicidade, você vê ele assinando um caminhão de camisa lá no CT, é carinhoso com todo mundo, brinca com todo mundo zoa ele, é um cara de uma simplicidade, assim, cara. É fenômeno, cara, fenômeno. Eu vou ser eternamente grato ao Nenê. E da minha geração, sim, o Nenê é uma das maiores referências. Diferente aí do Dedé, que teve um começo maravilhoso e saiu arranhado, do Diego Souza também, que saiu arranhado, e de outros jogadores que foram muito bem e arranharam a imagem, Leandro Amaral, enfim, tem outros atletas, Alex Dias, o Nenê não, o Nenê segue com a imagem dele intacta e pode sim, no século XXI, ser considerado um dos maiores ídolos da história recente do Vasco. Para fechar, tem ainda mais 3 depoimentos dele que ele fala que quer renovar o contrato e pensa em jogar uma Libertadores. É claro que nenhum jogador gosta de sair, mas entendi ainda mais para a entrada do Alex. Estamos sempre juntos e nesse momento também tem a questão do exemplo. Isso é extremamente importante para a molecada. Foi um jogo também, não é nada demais. Estamos na reta final. Falei para o Jorginho que entendia e respeitava a decisão e quis dar o exemplo. Tentei ajudar de fora. Graças a Deus tive a oportunidade de entrar e ajudar o time a vencer. Minha relação com o Jorginho é maravilhosa, desde a primeira passagem pelo Vasco. Ele é um cara muito humano, muito correto, conversa olho no olho com todos, dá importância para todos. É um cara que respeito e admiro muito. E o mais importante é o Vasco subir e deu tudo certo. Eu quero agradecer o Jorginho pessoalmente por essa declaração. Fiquei muito honrado. Ele já treinou muitos jogadores e me citar dessa maneira é realmente uma coisa que me deixa muito feliz. E sobre renovação, já falei que meu sonho é jogar a Libertadores pelo Vasco. Vamos ver se a gente aguenta. Mas se depender de mim, com certeza eu vou ficar. Muita motivação depois de tudo que estamos conseguindo. É claro que isso é assunto mais pra frente, mas para mim seria muito legal encerrar minha carreira da forma que eu sempre esperei. O Nenê tá falando aí do relacionamento dele com o Jorginho. O Jorginho diz que ele é o melhor atleta ao qual ele já trabalhou. E eu vou deixar com vocês agora o próprio Jorginho. Na entrevista coletiva ele foi perguntado como foi colocar o Nenê no banco, trabalhar essa questão internamente, que o Nenê ele não gosta de ficar no banco, normalmente ele dá até problema. Um dos motivos dele sair do Fluminense foi por ele não aceitar o banco de reservas, e nessa resposta anterior que eu deixei do Nenê, ele já fala um pouco dessa conversa que o Jorginho teve com ele se achou no direito de dar o exemplo, e não, tem que dar o exemplo pra garotada aí, então vou aceitar de boa. E o Jorginho vai trazer bastidores de como foi convencer o Nenê a ficar no banco de reservas. Então vocês vão ouvir os dois lados da moeda. Vocês ouviram o Nenê falando da conversa com o Jorginho, e agora o Jorginho vai falar de como foi a conversa com o Nenê e também vai aproveitar e vai falar aí de como ele considera o Nenê e acha o maior jogador que ele já viu jogar. E assim eu inclusive já encerro aqui a minha participação. Fiquem agora aí com o Jorginho. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento em volta nós estamos junto. Valeu, fui. Olha só, se todos os jogadores tivessem a paixão que o Nenê tem, seria impressionante, porque o cara com 41 anos de idade, você não consegue tirar às vezes o Nenê do treino. É normal que a intensidade dele baixe, a qualidade dele é fantástica, onde que ele, o passe, como aconteceu do PEC, o último passe dele, as bolas paradas, ele é muito inteligente. Mas a gente entende que
Em primeiro lugar está o objetivo do Vasco da Gama. E eu conversei com ele e falei, Nenê, nesse momento, para esse jogo, eu falei, deixei bem claro, para esse jogo, o Alex está num momento melhor, ele tem entrado super bem. Então, foi esse papo. Ele não recebe, realmente assim, ele tem dificuldade de receber isso como algo que vai ser importante para todo mundo, porque ele é um cara que sempre foi titular. E eu entendo ele, por causa disso, por causa dessa gana, dessa entrega que ele tem, né? Ele não quer ficar de fora de jeito nenhum, ele não quer ficar de fora do final do treino, todos aqui conhecem, sabem muito bem. Ele chega final de treino, ele começa, bate uma bola, duas, eu falei, cara, se fosse eu já estava sentindo adutor, não é possível, ele continua treinando o tempo todo. Então, a primeira conversa com ele, foi difícil dele entender o momento, mas eu falei para ele, você precisa entender que é fundamental isso, para esse momento. Então, ele demonstrou, logo em seguida, muita alegria, muita descontração, botou o treino para cima, feliz da vida. Eu falei, é assim que eu quero. E ele demonstrou que ele é um líder. Ele sente, no momento que a gente dá a notícia para ele, que é difícil para ele, com 41 anos de idade, de repente sentar no banco e ver um outro companheiro, mas um companheiro que tem 9 anos mais novo do que ele. Então, que a questão da intensidade é fundamental, que a gente entenda isso, e o Nenê entendeu isso, e foi justamente aquele momento que a gente se abraçou, a gente confidenciou algumas coisas específicas ali do que aconteceu no jogo, mas fica só entre nós mesmo. Mas o respeito, eu já falei, o atleta que eu trabalhei como treinador, para mim, o Nenê foi o melhor atleta que eu tive a oportunidade de trabalhar, que eu tive a oportunidade de treinar. É claro que eu já trabalhei com o Ronaldinho, mas eu não era o treinador, eu era auxiliar técnico. Mas como treinador, o Nenê é disparado o atleta mais compromissado, o atleta mais apaixonado, o atleta mais qualificado que eu tive a oportunidade de trabalhar. Então, assim, eu tenho um respeito muito grande, um carinho especial pelo Nenê, mas é o que eu falei para ele, em primeiro lugar está o objetivo do clube.